falado nesses dias, nas pregações aqui na Igreja Bíblica dos Irmãos, sobre adversidade, sobre momentos de dificuldade que nós temos passado, justamente, claro, por causa de toda essa situação que estamos vivendo no nosso país. E pensando no que eu poderia compartilhar com vocês, tanto da igreja quanto aqueles que eventualmente assistem às nossas pregações nas redes sociais, eu lembro que eu estava um dia orando em casa e minhas filhas estavam fazendo uma atividade com a minha esposa, falando exatamente sobre um episódio no livro de Atos, e quando eu estava ouvindo aquilo no meio da minha oração, eu falei, bom, parece que Deus respondeu bem rápido a minha oração, porque veio muito a calhar com isso que nós estamos passando, e eu gostaria de talvez continuar aquela linha de raciocínio, pensando em momentos de adversidade, mas agora tratar sobre os deveres cristãos no meio desta adversidade, no momento de situações que são desfavoráveis. E para isso eu quero analisar o exemplo de três personagens, embora só dois deles depois vão ter mais proeminência no capítulo, que é o capítulo 16 de Atos, onde Paulo, com Timóteo e Silas, estão na sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 16, eu convido você a abrir a sua Bíblia, e por meio do testemunho então dessas pessoas, nós vamos analisar o que o cristão deve fazer, qual é o dever do cristão diante de situações adversas, como a igreja deve proceder nisso tudo. Bom, Atos 16, na sua segunda viagem missionária, começa de um jeito meio inusitado, porque Paulo tem planos de pregar na Ásia, Paulo tem planos depois de pregar na Bitínia, mas nessas duas localidades ele é impedido pelo Espírito Santo, e depois diz pelo Espírito de Cristo. Isso está no versículo 6 e no versículo 7 de Atos capítulo 16. Então é muito interessante, porque o propósito dele era bom, era pregar o Evangelho, mas ele foi proibido tanto pelo Espírito Santo, depois pelo Espírito de Jesus, impede eles. E aí então, versículo 8 mostra que, uma vez em Troade, ele tem uma visão de um homem macedônio dizendo para ele, passe aqui na Macedônia para nos ajudar, e ele entende que agora sim Deus está dirigindo ele para o lugar onde deveria ir. E aí ele começa a sua viagem e chega até uma cidade chamada Filipos. Lá na cidade, como é de costume, ele vai na sinagoga, recebe a rejeição lá dos judeus, mas um dia na praia encontra uma mulher chamada Lídia, e ela então é a primeira convertida naquela que depois vai ser chamada a igreja dos Filipenses, para quem Paulo escreveu uma carta. E é justamente por causa dela, por causa dessa mulher Lídia, isso está lá no versículo 15, que Paulo e Silas são convencidos a ficar um tempo a mais na cidade. Lídia diz assim, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, versículo 15, venham ficar em minha casa, e convence os dois. Então eles passam um tempo mais lá em Filipos. Esse tempo foi de muito ministério, pregação, ensino. E a partir do versículo 16, conta um episódio interessante, e é a partir daqui que eu quero trazer uma meditação para nós neste vídeo. O texto diz assim, certo dia, indo nós, perceba que Lucas está narrando na primeira pessoa, né? Então ele estava também na comitiva. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Até essa metade do versículo 18 por enquanto, porque até aqui Lucas está pintando um quadro do que estava acontecendo. Então todo dia Paulo provavelmente saía da casa onde ele estava hospedado, indo até o lugar onde ele exercia o seu ministério, ou nos lugares em que ele exercia o ministério, e aí ele encontrava esta escrava, era uma mulher que trabalhava para uns senhores. Naquela época você tinha vários tipos de escravo, nós não sabemos se ela era bem ou maltratada, mas provavelmente maltratada, parece que explorada pelos seus senhores ali. E esta mulher, que não diz o nome dela, mas era uma escrava que dava muito lucro para os seus senhores por meio de adivinhações. Na verdade, o termo que é usado aqui é um termo muito interessante, porque é o termo piton. E na mitologia grega, Piton era uma cobra, uma serpente. Nós temos essa cobra, né? essa Piton, que é aquela grande cobra que existe aí, mas
era uma cobra que guardava os oráculos de Deus. Então, a mitologia grega pensava isso, que Piton era uma grande serpente que detinha, que era responsável por guardar os oráculos de Deus. Então, por isso que Paulo usa essa expressão, Lucas, no caso aqui, usa essa expressão, para mostrar que esta mulher tinha um espírito de Piton, ou seja, ela era alguém que guardava os oráculos e fazia adivinhações. O texto não diz se ela acertava ou não nas suas adivinhações, que tipo de adivinhação era essa, mas não é muito ruim de nós pensarmos que talvez ela acertasse, porque nós sabemos quem estava influenciando ela a fazer isso, e demônio conhece algumas coisas também, de modo que ela conseguia às vezes acertar em algumas vezes. Mas o curioso e interessante disso é que o que ela dizia para eles era verdade. Olha que interessante, ela falava assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Isso é correto. Nesse sentido ela acertou. Ela falou, essa comitiva que está aí são servos de Deus e eles anunciam a salvação. Você pode pensar, diante de todo esse cenário, que Paulo e a sua comitiva poderia aproveitar desta propaganda que surgia desta escrava com esse espírito de adivinhação e dizer, tá vendo? Até os demônios, até ela está falando isso, então ouça. E talvez se aproveitar desta propaganda demoníaca para atrair a atenção para si. Aliás, é isso que algumas igrejas fazem, né? Usando os demônios como um chamativo assim para atrair pessoas. Mas mesmo que a mensagem fosse verdadeira, mesmo a mensagem sendo verdadeira, isso não significa que Paulo estava contente com tudo aquilo lá. Pelo contrário. O versículo vai continuar, no versículo 18, dizendo: finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então Paulo fica indignado. Paulo não fica indignado pela situação de escravidão dela. Não é essa a maior indignação de Paulo. A maior indignação de Paulo é porque ela não era só escrava desses senhores, mas ela era escrava de Satanás. Ela era escrava de um demônio, do qual ele expulsa aqui. E claro, isso fazia com que ela vivesse numa condição deplorável, capaz então de ser explorada pelos seus senhores, de ser aí oprimida por eles. Então Paulo enxerga na vida dela, o que deixa indignado ele, era uma escravidão que vai além de simplesmente uma profissão, um cargo, que ela tinha uma função ali de trazer dinheiro para os seus senhores. Era algo mais profundo do que aquilo, porque ele sabia de onde vinha aquilo. Ele sabia qual era a verdadeira fonte de tudo aquilo ali, que é o que leva ele a expulsar aquele demônio, ficar indignado. A gente não sabe quanto tempo passou, mas toda vez que Paulo passava, ela falava aquilo. Imagina que Paulo deve ter aguentado algumas vezes. Agora, interessante, ela estava falando a verdade. Mas não é porque estava falando a verdade que isso validava aquela possessão demoníaca, de modo que Paulo se sentia na responsabilidade, como um servo de Deus, de libertar aquela pessoa, de trazer a salvação, de fazer o bem para aquela pessoa. E aí vem a nossa primeira responsabilidade como cristão diante da adversidade. Diante de situações adversas, a nossa responsabilidade como igreja é sempre fazer o bem, a despeito da opinião pública. Olha que interessante o que acontece aqui na história. Versículo 19 diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Bom, vamos acompanhar a linha de raciocínio. Paulo já estava fazendo o seu ministério ali em Filipos por um bom tempo já, né? Em alguns dias ele já estava ali e ele estava já propagando aquela mensagem por um bom tempo, e até então as autoridades, esses senhores não estavam preocupados com isso. Então a grande preocupação deles não era o que Paulo estava ensinando, senão logo no primeiro dia eles já iam denunciar Paulo e a sua comitiva, dizendo que eles estavam ensinando coisas que os romanos não acreditavam. É sempre bom lembrar que Filipos era uma cidade
romana, né? Quem nascia em Filipos tinha cidadania romana, o que era muito valioso naquela época. Então eles podiam, logo na primeira vez, falar assim, opa, Paulo, sua comitiva está ensinando coisas que nós não cremos. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles foram até as autoridades motivados por esta situação que aconteceu. Então o que eles estão afirmando aqui, claramente, é que quando ele diz que Paulo está propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar, é aquilo que Paulo acabara de fazer. Libertar uma mulher de um espírito, de um demônio, uma mulher que trazia adivinhações. Então, o que eles estão falando é que nós, romanos, preferimos ficar escravos desse demônio, porque até eles estavam sendo usados por Satanás, em toda aquela história, usado pelos demônios, mas nós preferimos deixar uma pessoa possessa, nós também ser usados nessa atividade demoníaca, porque isso traz lucro pra gente. Esse é o nosso costume, isso é que nós somos. Eles estão fazendo isso na praça, diante de todo mundo, tanto é que a população logo logo vai tomar uma decisão, vai tomar uma posição diante dessa história toda. Então é este o costume, pensa bem. Eles estão falando algo negativo deles mesmos, talvez sem saberem. Mas eles estão fazendo algo ruim deles mesmos. Eles estão fazendo, nós pensamos tanto no nosso lucro, esse é o nosso costume romano, que nós preferimos deixar alguém possesso, mesmo que isso signifique estar submisso ao serviço de Satanás, dos seus demônios, porque nós somos assim. Nós não temos esse costume, esta prática que Paulo está trazendo para a gente. Veja, Paulo fez o bem. Paulo libertou uma mulher de um espírito imundo, de um espírito de adivinhação, de um demônio. Paulo libertou esta mulher deste espírito. Era para toda a cidade, não só os seus donos ali, mas toda a cidade estarem felizes com isso. Mas não foi isso que aconteceu. É interessante também notar, no finalzinho do versículo 18, que a expulsão de Paulo foi momentânea. Isso é muito interessante diante de algumas realidades que a gente vê hoje, né? O texto diz assim, no mesmo instante o Espírito o deixou. Literalmente, o texto fala assim, na mesma hora, né, a expressão que é usada, no mesmo momento, o Espírito o deixou. Então, essa autoridade que Paulo tinha realmente, de sua comitiva, tinha, porque falava em nome de Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que eles levam na praça principal, porque era naquela praça principal, na vista de todo mundo, que aconteciam os julgamentos importantes da cidade. Bem diferente do que acontece hoje, né? Que os julgamentos às vezes acontecem em lugares trancados 7 chaves, ninguém fica sabendo nada, a não ser uma outra informação que solta. Mas no fundo, os julgamentos a gente não sabe o que acontece. Mas diferente daquela época. Naquela época, acontecia-se em praça pública, de modo que todo mundo podia ficar ali em volta assistindo um julgamento, que era o que estava acontecendo ali. Versículo 22 diz assim, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha que interessante. Então, os senhores daquela mulher, que estavam escravizando ela, que estavam deixando com que ela ficasse possessa e usando isso para lucro pessoal, dizem diante do bem que Paulo acabara de fazer para a mulher. Paulo, Silas, sua comitiva acabaram de fazer para a mulher. Eles disseram, não é nosso costume fazer isso. Nós preferimos deixar ela assim porque isso está trazendo lucro para a gente. Isso é bom. Deixa assim. Tá? Deixa assim. É melhor isso daí. A população ouvindo tudo isso poderia pensar, bom, espera aí, a gente não é assim não. Nós não pensamos assim. Nós não concordamos com isso. A vida dela é mais importante do que a função que ela exerce para vocês. Mesmo porque a população não tinha motivo nenhum a não ser o entretenimento, a não ser a curiosidade, mas a população não ganhava dinheiro com isso. Quem ganhava eram os senhores. Talvez a única motivação que a população tinha era o entretenimento diante de uma mulher como essa naquela cidade, que gerava lucro para os seus senhores, mas que trazia um pouco de adivinhações, predições, aquela coisa toda. Talvez o entretenimento. Ou talvez, o que não é muito estranho de pensar, a multidão fosse simplesmente levada por opiniões sem entender realmente o que estava acontecendo. Eles chegam no meio de praça pública e dizem, Paulo está fazendo mal para a gente, Paulo está trazendo costumes que não é da nossa cultura, não condiz com um romano crer nessas coisas e praticar essas coisas. Que coisas? Libertar vidas. Não condiz. A população olhando tudo isso fala, bom, se eles estão dizendo isso, então talvez isso seja verdade.
e unânimes eles se unem contra Paulo e toda a sua comitiva, sem um mínimo de sentido, sem um mínimo de objetivo para tudo isso, de razão para que isso aconteça. Então a multidão ajunta-se contra Paulo e Silas. E aí os magistrados, que agora ganham o apoio popular, não só dos senhores, mas eles percebem, os senhores querem isso, os senhores dessa mulher, essas autoridades, né, esses homens ricos, a população quer isso também, então só cabe a gente jogá-los na prisão. O dever nosso como cristão, diante de sua situação adversa, é ainda assim fazer o bem a despeito da opinião pública, a despeito do que as pessoas pensam. Isso é muito interessante porque talvez a igreja, na sua maneira de agir, nem sempre vai ganhar a simpatia do povo. Às vezes sim, às vezes ganha, mas às vezes não ganha. Às vezes é vista como errado, porque vai contra alguns valores que a sociedade julga como sendo essenciais, como sendo certos, mas que na verdade nós seguimos o que a Bíblia diz, e às vezes a Bíblia vai contra esses valores que a sociedade mostra, de maneira que nós devemos nos posicionar, porque nós sabemos que isso é o certo, isso é o correto, isso é fazer o bem, mesmo que a opinião pública seja diferente. O nosso compromisso é com o bem, e quem define aquilo que é bom é Deus. Aliás, só pode haver um bem absoluto, né? Alguém que define de fato aquilo que é bom, se Deus existir. Porque se Deus não existe, o bem é relativo. O bem, talvez você tenha um conceito do que é fazer o bem, eu tenho outro conceito do que pode ser bom, nós podemos ter vários conceitos, porque somos todos iguais, cada um tem a sua opinião. O bem mesmo só pode existir como um mandamento, como uma ordem, se isso vier de alguém que está acima de todos os seres humanos. Porque todos os seres humanos são iguais. Todos os seres humanos têm opiniões e podem ser distintas. Agora, se isso vem de cima e vem do nosso Deus, por isso que a Bíblia que nos mostra isso, então nós temos um norte, um padrão para dizer isso é o certo a fazer, isso é o correto a fazer. É assim que nós devemos proceder, independente do que as pessoas vão pensar. Então, nesse momento de calamidade, agora vem a minha primeira aplicação para isso, é seu dever como cristão fazer o bem para as pessoas. Pense no próximo, ajude os outros. Às vezes você vai ajudar o outro ligando, tendo um bom ouvido para ouvir o que a pessoa está dizendo. Às vezes se envolvendo com algum trabalho social, com alguma coisa, ajudando financeiramente alguém. Enfim, de alguma maneira você pode continuar fazendo bem, mesmo que receba críticas de tudo isso, mesmo que receba opiniões diversas, contrárias, mas continue fazendo o bem, continue fazendo bem para a população, para a sociedade, mesmo que a sociedade não reconheça, como foi o caso aqui de Paulo e Silas. Então chega agora uma segunda cena onde eles vão estar na prisão. Uma cena muito famosa, né? A partir do versículo 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Aliás, eles eram perigosos, eles expulsam demônios. É muito perigoso uma pessoa dessa, né? Então tem que vigiar com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja bem, provavelmente nós tínhamos marginais, grandes assassinos, enfim, pessoas da pior estirpe lá em Filipos, como toda cidade tem. Como a violência sempre existiu, desde Gênesis 3, desde a entrada do pecado no mundo. E essas pessoas recebiam, ou deveriam receber, as piores condições na prisão, né? Aquele isolamento, às vezes solitária, como nós temos hoje também, nas prisões. Paulo e Silas são colocados, o texto diz aqui, tendo recebido ordens, ele os lançou no cárcere interior. É uma espécie de um cárcere dentro do cárcere, ou seja, nada mais é do que uma solitária, do que um lugar onde os piores presos ficavam, porque esses dois são muito perigosos. Eles expulsam o demônio, eles libertam as pessoas. É muito perigoso isso para a sociedade, então colocavam eles lá. E não bastasse isso, vai que eles ficam expulsando o demônio aqui na prisão também, então vamos fazer o seguinte, prendam eles num tronco. O carcereiro prendeu eles. Isso é uma maneira antiga, romana, de prender alguém numa prisão. Era um tronco em que você tinha 4 buracos nesse tronco retangular. Nos 2 buracos do meio se colocava os braços, né, os punhos eram presos, e nos 2 do fundo se colocavam as pernas. Então a pessoa ficava extremamente encurvada. Agora você imagina
Paulo e Silas tendo acabado de receber açoites, que geralmente eram dados nas costas, né? Os romanos chicoteavam, açoitavam as costas de um prisioneiro com aquelas feridas, e num tronco em que as pernas e as mãos estavam lado a lado, ou seja, as costas ficavam extremamente esticadas, e ficando esticadas, as feridas tendiam a abrir, a ficar dilacerada, aquelas feridas esticadas nas costas. Era essa situação que Paulo e Silas se encontravam. A gente às vezes pensa numa prisão, Paulo às vezes ficou preso numa prisão domiciliar, em que ele podia escrever cartas, em que ele podia ter uma certa liberdade, mas não é o caso aqui. Aqui é a pior das prisões. Tanto é que depois que ele diz que é um cidadão romano, o pessoal fica até assustado, né, e fala, o que a gente fez? Porque um cidadão romano não recebia um tratamento desse aqui, como ele recebeu. Então ele é colocado na pior das condições, porque foi alguém que quis o bem daquela mulher, daquela escrava, e expulsou o demônio dela. Diante dessa situação, o versículo 25 vai mostrar então o nosso segundo dever como cristão diante de situação adversa. Se o primeiro é fazer o bem, porque nós somos igreja, e a igreja sempre faz o bem, porque Deus é a fonte de todo bem, e Ele ordena isso para nós como igreja, o versículo 25 vai mostrar que o segundo dever nosso é glorificar a Deus nesse momento de adversidade. E Paulo e Silas vão fazer aqui isso por meio de 3 atitudes que o texto mostra. O texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Paulo e Silas glorificavam a Deus, em primeiro lugar, por meio da oração. Eles oravam a Deus. Geralmente nós temos 2 motivos para orar a Deus. Ou nós agradecemos ou nós pedimos por algo. Geralmente as orações são assim, ou orações de agradecimento ou oração de pedido. Mas independente das duas situações, independente do conteúdo das nossas orações, se é um agradecimento ou se é um pedido, se é uma ação de graça ou se é uma súplica, os dois são motivados, essas duas situações da oração são motivadas pelo reconhecimento da soberania, do controle de Deus. Quando nós agradecemos a Deus por uma coisa, nós estamos reconhecendo que Deus foi responsável por aquilo. E se nós oramos para Deus em alguma situação, é porque nós acreditamos que Deus é capaz de mudar qualquer situação. Deus pode mudar tudo que Ele quiser, Ele controla todas as coisas. E este conceito de soberania, de controle divino sobre todas as coisas, é o que nos leva a orar. Se nós acreditássemos num Deus que não fosse todo-poderoso, que não tivesse a história em suas mãos, o controle de tudo que está acontecendo, nós não precisaríamos orar, nem faria sentido orar. A gente estaria orando por um Deus que estava incapaz, está lá no céu incapaz de mudar a situação. É aquele Deus que está ouvindo as orações, mas diz, eu queria tanto intervir aí na história, mas eu não consigo, eu não posso. Não é esse Deus. Então a oração de Paulo e Silas aqui, como são as nossas orações, é uma forma de glorificar, de exaltar a Deus, porque é um reconhecimento da sua soberania, do seu controle diante de todas as coisas. Aí a gente pensaria assim, bom, se Paulo e Silas estavam orando aqui, com certeza era uma oração de súplica. Era uma oração, um pedido para livrar daquela situação, para sair logo daquela situação adversa, para passar por tudo aquilo, mas me parece que não. Por 2 situações. Uma é o segundo motivo pelos quais eles agradecem. A segunda forma que eles agradecem e louvam a Deus aqui, que é o cantar. Então Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Agora, pensa bem. Geralmente, o que te leva a cantar uma música? O que te leva a estar no momento no dia em que você começa a cantarolar, cantar uma música? Geralmente, via de regra, é quando nós estamos bem, espiritualmente falando. Nós cantamos. Quando nós estamos ruim, assim, meio mal, a gente começa a lamentar e a clamar a Deus diante daquela situação. Mas geralmente quando nós cantamos, é porque nós estamos, de alguma maneira, com um coração mais alegre diante daquela situação. O texto não diz que eles só simplesmente ficavam orando, numa vigília de oração para aquilo tudo passar. Não! Eles oravam e cantavam. Na verdade, pela construção aqui, justamente pelo fato de uma palavra estar no particípio, que é um gerúndio grego, e a outra está no imperfeito, que é o passado grego, é bem provável que a construção aqui esteja dizendo que Paulo cantava orações.
Eles estavam cantando e o conteúdo do cântico eram orações, eram cânticos de oração. Provavelmente isso. Mas fato é que eles oravam e cantavam ao mesmo tempo. Eu penso diante de uma situação dessa, Paulo e Silas terem forças para cantar. Agora a gente tem que lembrar que eles estavam encurvados, né, com o rosto próximo ali das mãos e das pernas, naquele grande tronco preso, com todas as feridas abertas ali, esticadas nas costas, depois de ser dilacerado, e mesmo assim, eles cantavam a Deus. Isso é glorificar, exaltar o nome de Deus diante desta adversidade. Então, Paulo e Silas, eles adoravam a Deus por meio de orações, eles adoravam e glorificavam a Deus por meio de cânticos, mas eles faziam isso também por meio de um testemunho. O texto diz que, no finalzinho, os outros presos os ouviam. Paulo podia falar para Silas assim, Silas, faz o seguinte, ora aí em silêncio, você com Deus, deixa eu orar aqui em silêncio, a gente já está numa situação difícil. Você imagina, era meia-noite, provavelmente tinha aqueles que gostavam de ouvir, não, pelo menos é um pouco de música para a gente ouvir, tinha aqueles que falavam assim, meia-noite, dá para ficar um pouco quieto aí, eu tô querendo descansar, enfim, sempre tem aqueles que são favoráveis, aqueles contras, mas estava todo mundo ouvindo. Estava todo mundo escutando o que eles estavam falando. Talvez eles estavam tendo um pensamento contrário. Não é aquele pensamento de tipo, vamos ficar quietinho na nossa, orar aqui para ninguém descobrir que a gente fica orando para Deus. Não, eles estavam dizendo, vamos realmente cantar, vamos realmente orar, para quem sabe assim influenciar. E o texto diz que eles conseguiram fazer isso. Logo eu vou mostrar. Eles conseguiram influenciar, tá, a situação aqui. Mas porque eles faziam questão de dar um bom testemunho. Talvez, quando todo mundo estivesse praguejando, xingando o Império Romano por estar lá na prisão, xingando o carcereiro, tentando subornar alguém, enfim, quando todo mundo estivesse naquela situação ali, eles estavam dando um bom testemunho por meio de louvores, de oração que saía dos seus lábios. Pensa nessa situação que nós estamos vivendo. Você pode, nas suas conversas de WhatsApp, ou ligando para alguém, ou coisa da hora, ficar praguejando, ficar xingando meio mundo, ficar amaldiçoando tudo porque você não vê a hora de passar por isso. Você pode fazer um monte de coisa que não vai glorificar a Deus. Ou você pode, de fato, orar, cantar e deixar com que as pessoas vejam isso, presenciem isso, essa fé, essa vontade de glorificar a Deus numa situação adversa. Pense, não é negar toda a situação, não é fingir que nada está acontecendo. Paulo não estava fazendo isso como a palavra da moda hoje, né? Um negacionista dizendo que nada está acontecendo aqui, vamos fingir que a gente nem está passando por isso. Com certeza as costas dele não deixavam ele fazer isso. As costas dele denunciavam que ele estava numa situação difícil. Devia estar doendo muito aquilo que ele estava passando, aquelas feridas esticadas. Então não é fingir que não está acontecendo nada, não é isso. Mas é enquanto acontece algo adverso, glorificar e exaltar a Deus. São coisas bem distintas. Não é fingir que nada acontece. Mesmo diante de situações assim, ainda assim eu oro, ainda assim eu canto, ainda assim eu glorifico a Deus, ainda assim eu testemunho para as outras pessoas quem é o meu Deus, quem eu sou como um cristão. São coisas bem distintas. E é isso que Paulo e Silas estavam fazendo aqui. Versículo 26 diz assim, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O primeiro dever do cristão é fazer o bem em situações adversas. A despeito da opinião pública, a despeito do que os outros vão pensar, continue fazendo bem como cristão. Continue fazendo bem. Você é um cristão, é seu dever fazer isso. O segundo dever nosso como cristão, que Paulo nos mostra, é glorificar a Deus em situações adversas também. É a nossa responsabilidade como cristão, nossa obrigação, glorificar a Deus por meio de oração, por meio de cânticos, por meio de um bom testemunho. Agora, o terceiro dever que um cristão tem é estar pronto, preparado para presenciar o agir de Deus. A gente não está orando? Se você está orando, como eu estou orando diante de tudo isso, prepare-se, porque Deus age em situações como essa. Tem muita gente que ora, mas ora não crendo que Deus vai agir. Ora, mas com aquele pé meio desconfiado, dizendo assim, eu oro, mas porque eu tenho que orar, porque na verdade eu nem creio nisso. Se você não crê, você não vai se preparar para quando Deus agir. Creia e se prepare para ver o agir de Deus. O agir de Deus aqui foi que, de repente, ou seja, quando
ninguém esperava. Um grande terremoto abalou toda aquela estrutura e as portas se abriram, e não só isso, as correntes soltaram. Imagina que aquela tábua se abriu, as correntes dos presos soltaram, estava todo mundo livre, todo mundo solto agora. Agora, olha só o que acontece. O carcereiro acordou, versículo 27. E vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. É a lógica, né? Você está numa prisão, você está orando por isso, algum terremoto acontece. Agora, isso é o que me leva também a crer que a oração de Paulo e Silas não era simplesmente Deus nos livra daqui, faz passar tudo isso logo. Porque se fosse isso, eles poderiam pensar, Deus respondeu, veio um terremoto, abriu tudo, é a nossa chance, é a nossa brecha, vamos fugir. Deus respondeu as nossas orações, vamos lá. Mas não é isso que eles fazem. Pelo contrário, versículo 28 diz assim, mas Paulo gritou, não faça isso. Imagine já que o carcereiro estava lá com a espada pronto para enfincar no seu corpo, ou passar pelo pescoço, enfim, tirar sua vida com a sua espada, e Paulo intervém, não faça isso. Agora, olha o que ele diz, estamos todos aqui. Você parou para pensar como que alguém, ou duas pessoas, Paulo e Silas, como que eles conseguem convencer presos, justamente, provavelmente eles estavam lá de maneira justa, algum outro talvez tenha sido injustiçado, mas vamos supor que numa cadeia a grande maioria está lá porque merece estar lá, deve ter cometido algum crime, são presos, que claro, não vê a hora de sair daquela situação, imagine que tem lá gente anos lá na prisão, não vê a hora de ser liberto daquilo tudo, você tem um terremoto, as correntes se abrem, se Paulo e Silas só ficassem lá, já era uma coisa muito interessante, muito assim, difícil de se ver. Paulo e Silas, não, nós não fugimos, nós estamos aqui, mas não é isso que eles falam. Ele não fala assim, nós estamos aqui, ele fala, todos estão aqui. De alguma maneira, o testemunho que Paulo e Silas deram ali na prisão, numa situação totalmente adversa, motivou os presos a ouvirem o que eles tinham para dizer. De alguma maneira, Paulo conseguiu convencer um monte de preso, numa situação de terremoto, tudo, a não fugir. Você consegue imaginar como que Paulo conseguiu fazer isso? Ele olhar para o preso e falar assim, calma, não fuja. É melhor para a gente ficar aqui ao invés de fugir. Agora, como que ele conseguiu fazer isso? E mais, como que ele conseguiu a atenção desses presos? Como que ele conseguiu com que os presos ouvissem o que ele tinha para dizer, a ponto de chegar assim, ó, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Eu posso sugerir que é por causa do bom testemunho que eles davam. Aquela atitude diferenciada que eles tinham na prisão despertou talvez o interesse daqueles presos, de maneira que ele não só vê o agir de Deus no carcereiro, como nós vamos ver aqui, mas todos os presos parece que estão seguindo o que eles estão fazendo. E falam assim, ó, não vamos fugir, não é o momento disso acontecer, não é certo isso fazer. Interessante que Paulo aqui ensina para nós que o certo é o certo sempre. Nunca vai ter uma desculpa para você fazer aquilo que é errado. Fazer o bem é sempre fazer o bem. Você não tem nenhuma situação que fala assim, não, mas nessa situação, talvez, por causa desses fatores, eu estou autorizado a agir de maneira errada. Não. O certo é sempre o certo a fazer, o errado é sempre errado. Tinha um professor no seminário, né, na verdade, o fundador do Seminário Bíblico da Vida, que dizia que o certo é o certo mesmo quando todo mundo está fazendo errado. E o errado continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo que diz ser errado. Mesmo que todo mundo esteja contra você, ainda assim haja de acordo com a Bíblia. Paulo e Silas nos ensinam isso aqui. Paulo e Silas falaram, a gente não vai fugir, não é o certo a fazer. A oportunidade está aqui, as correntes se abriram, as cadeias se abriram, a gente tem tudo para fugir, ele vai tirar a vida, ninguém vai saber de nada, a gente vai fugir, ninguém vai tirar, mas não é o certo a fazer. Nós ficaremos aqui na prisão. E isso os prepara para ver o agir de Deus. Versículo 29 diz, o carcereiro pediu luz. Então, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Você está pronto para responder uma pergunta dessa? Porque diante de uma situação adversa, de uma calamidade que nós estamos passando como essa, como eu tenho pregado já nesses dias, é nosso dever dar resposta para essa situação. Mas você tem que estar pronto. Pedro vai dizer isso na sua carta, né, na sua primeira carta no capítulo 3, no versículo 15, dizendo para nós estarmos
prontos, preparados, após ter santificado Cristo em nosso coração, para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa esperança. Porque as pessoas vão pedir, se você der um bom testemunho. Isso vai impactar as pessoas. O carcereiro perguntou, o que tem de diferente em vocês? Por que vocês estão agindo assim? O que eu faço então para ser salvo? O que eu faço para ter essa vida? Como eu me torno um cristão também? Porque eu quero agir desta maneira, eu quero ter esse estilo de vida. Então o terceiro dever seu diante de uma situação de calamidade, o nosso dever como igreja esteja pronto, preparado, para não só presenciar o agir de Deus, mas saber o seu momento de agir quando Deus começar a agir. Porque daí eles respondem, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os de sua casa. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Perceba que a expressão que se repete, né? E todos os da sua casa, e todos os seus, vão se repetir 4 vezes. Paulo primeiro diz, você e os da sua casa vão ser salvos. A mensagem geralmente atinge as pessoas da casa, Paulo está dizendo isso. Provável que a pessoa da sua casa vai crer também. E aí todos os da casa deles ouvem a pregação do evangelho. Então esses todos da casa são aqueles que conseguiam ouvir a pregação do evangelho. O texto diz que, no versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Então, todos de sua casa pressupõe aqueles que estavam ouvindo o evangelho, a pregação. Por isso que no versículo 33, todos da sua casa, aqueles que ouviram a mensagem, foram batizados. E no versículo 34, todos que ouviram a palavra foram batizados, se alegraram também, juntamente com o carcereiro, por terem crido em Deus, por crerem em Deus. Então, Paulo e Silas estavam prontos, preparados para presenciar o agir de Deus, mas mais do que isso, para saber o seu momento também de agir. Quando as pessoas indagam para nós o motivo da nossa esperança, por que nós conseguimos orar, por que nós conseguimos nos alegrar, por que nós conseguimos glorificar a Deus, dar um bom testemunho, cantar diante de situações como essa, e ainda fazer o bem, tudo nessa situação desfavorável, como estava acontecendo com ele, é o seu momento de agir, porque Deus nos usa para transformar estas vidas. Então o que eu queria deixar para você nesta meditação, usando como exemplo então aqui Paulo e Silas, quais são os nossos deveres diante dessas adversidades. Recapitulando, primeiro dever, fazer o bem. A despeito da opinião pública, a despeito do que eles pensam, se eles acham que a igreja está certa ou não, dos posicionamentos que a igreja tem feito, dos seus órgãos maiores, falando, é assim que nós nos posicionamos como igreja, é assim que a Bíblia fala, ou no seu posicionamento pessoal como cristão, falando, é assim que nós temos que fazer. Independente se eles olham e falam assim, está certo, está errado, ou quer fazer, independente disso, é o seu dever fazer o bem. E o bem é definido na Bíblia, por Deus. Talvez para aqueles senhores, o bem para eles fosse ganhar mais dinheiro. Claro, eles queriam ganhar mais dinheiro. Mas Paulo sabia que o bem naquela situação era libertar aquela alma. O conceito de bem era bem diferente para os dois, mas Paulo baseava o seu conceito na fonte de todo bem, que é Deus. Então esse é o nosso primeiro dever como cristão. O segundo dever como cristão é glorificar a Deus, mesmo nessas situações adversas. Isso pode ser feito, como Paulo e Silas nos ensina, por meio de oração, por meio de cânticos, e por meio de um bom testemunho. Então dê um bom testemunho para as pessoas. Ore pelas pessoas. Deixe as pessoas saber que você está orando por elas. Ligue para as pessoas e faça uma oração, talvez, por ela no telefone. Grava uma oração no WhatsApp e manda para as pessoas. Você pode testemunhar, você pode mandar música, você pode cantar a Deus. Deixe que as pessoas ouçam você louvando e cantando a Deus em situações como essa. E o terceiro dever nosso como cristão é estar pronto para presenciar o agir de Deus e saber quando Deus quer nos usar diante de situações como essa. E se prepare, porque talvez você vá presenciar Deus mudando vidas, transformando vidas, Deus fazendo milagres. E o maior milagre, claro, que Ele pode fazer não é passarmos por isso, embora seria ótimo se nós passarmos logo por tudo isso, mas é salvar almas diante dessa situação. Se nós passarmos por tudo isso, mas pessoas não chegarem ao conhecimento de Cristo Jesus, talvez nós tenhamos desperdiçado uma oportunidade de testemunhar, de falar das maravilhas de Deus dessa situação, de trazer esperança
para as pessoas. Então eu espero que diante dessa situação que nós estamos passando, tão adversa, como a situação que Paulo e Silas passaram aqui, nós possamos lembrar destes nossos deveres como cristão. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Estou